Há 60 anos, na madrugada de 31 de março de 1964, o Brasil entrou em um dos períodos mais sombrios de sua história, a ditadura militar. Um golpe arquitetado em nome da ordem, mas que trouxe repressão, censura e a cassação de direitos civis. Enquanto o país era tomado pelo medo, em cidades pequenas como Caçador, a realidade não era diferente. Aqui, o estádio municipal se transformou em um lugar de detenção. Dezenas de pessoas acusadas de subversão foram presas, rotuladas injustamente como inimigas do Estado. Por que revisitar esses episódios hoje? Por que as lições da história permanecem vivas? Em um dos episódios mais marcantes, pessoas foram levadas ao estádio municipal de Caçador. O espaço, que antes era palco de esportes e celebrações, tornou-se improvisadamente um local de detenção. A decisão de utilizar o estádio foi motivada pela falta de infraestrutura na delegacia local e no próprio tiro de guerra para acomodar o número crescente de presos políticos. Essa questão desse assunto do golpe em Caçador, eu sempre ouvi. Tipo, meio que tornou uma lenda urbana, assim, essa questão, as pessoas foram presas lá no estádio. Eu sempre ouvia, eu sempre conversei, fazendo outras reportagens, e volta e meia surgia esse assunto. Não, mas teve uma época lá que o pessoal foi preso no estádio. E aquilo, eu assimilei aquela informação, mas passou. Quando eu já estava na universidade, surgiu a oportunidade de eu fazer uma pesquisa sobre a história do Hospital Jonas Ramos. Fazia essa parte do jornalismo histórico, resgatar a história do Hospital Jonas Ramos. Foi o primeiro hospital, é um dos primeiros hospitais da cidade. Aí, pesquisando no arquivo histórico, me deparei com algumas reportagens falando do golpe, falando dessa questão das pessoas que foram presas no estádio, que foram conduzidas, que eram tidas como subversivas. E aí eu falei, olha, eu acho que tem material para fazer uma outra reportagem. Deixei de lado por enquanto, terminei o material do Jonas Ramos, né? Foi uma revista que a gente lançou. E aí, conversando com a doutora Terezinha, numa outra reportagem, a doutora Terezinha Garcia, me lembrei de comentar com ela sobre essa questão do golpe, se ela tinha vivido tudo isso. E aí ela relatou que o pai dela foi preso, ela foi presa. Eu falei, olha, eu tenho que resgatar esse material aí. E aí eu comecei a trabalhar, a universidade me apoiou, eu já estava como assessora de imprensa. E aí me apoiou me liberou horas para eu fazer esse trabalho, por ser um resgate histórico da nossa cidade. E aí eu comecei a conversar primeiro com a doutora Terezinha. Ela me falou a história do pai dela, o doutor Valcim Nunes Garcia, que tem uma história muito rica em Caçador na parte da educação. A doutora Terezinha também tem uma história muito importante como mulher, como ativista, como advogada também. Ela é conselheira, né? Foi conselheira da universidade por muito tempo. E sempre que eu encontrava ela nas reuniões do conselho da universidade, a gente comentava sobre isso. E aí fui lá tomar um café com ela um dia e aí a gente conversou bastante sobre isso. Ela me relatou o que aconteceu com ela, com o pai dela. Ela foi presa junto com o pai, inclusive, e ela relatou também que essa questão que naquela época, em 64, ali existiu o golpe militar, aconteceu em Caçador também. Então a gente não estava longe disso, não é uma coisa que aconteceu em Brasília, aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, aconteceu aqui também. Talvez de uma maneira um pouco mais comedida, porque 2 ou 3 pessoas reunidas numa esquina já não era muito bem visto pelas próprias pessoas, porque existia aquele temor do comunismo. Mas, na verdade, ninguém sabia direito o que era o comunismo, mas era uma coisa que era vendida de maneira muito ruim. As informações chegavam através dos jornais, chegavam através do rádio, as pessoas conversavam, né, sobre isso. E aí a doutora Terezinha foi relatando também esses anos difíceis que foi em Caçador também, que você não podia pensar livremente, falar livremente, criticar livremente, não existia. Porque alguém ouvia, já podia denunciar para a polícia, ó, aquela pessoa ali é subversiva. E não existia muito critério de defesa do ser humano, aquela proteção dos direitos humanos, aquilo não existia. E isso acontecia na nossa cidade. As pessoas não tinham a sua liberdade, ela era ameaçada mesmo. Então, o tiro de guerra aqui foi usado na época, né, 64, 65, 67, como uma ferramenta para prender os
possíveis subversivos, né? As pessoas que estavam querendo dominar o país, aquela história toda. E eu tive acesso aos documentos, e nesses documentos fala essa engenhosidade do Exército em investigar as pessoas. Eles tinham pessoas, agentes infiltrados que vinham para as cidades menores, porque eles achavam que era nas cidades menores que existiam as células de comunistas, né? O Brizola, que tinha fundado o Clube dos 11. Então, eles queriam desbaratar, queriam investigar essa questão do Clube dos 11, que eram as células comunistas dentro das pequenas cidades. E aí tem o site Brasil, acho que a Anistia Nunca Mais tem acesso a documentos lá que falam que pessoas em Rio das Antas foram investigadas, em Caçador, em Videira, desde empresários até trabalhadores de empresas. Então, era todo mundo no mesmo balaio. E foi muito bacana resgatar essa história e mostrar que sim, aqui aconteceu os reflexos do golpe também. Poder que manda não é de quem ama, e na memória que ainda O Museu do Contestado, em Caçador, é um símbolo vivo da resistência que transcende o tempo. Ao guardar as memórias do histórico conflito pela terra no início do século XX, ele conecta essa luta à opressão vivida durante a ditadura militar. Tanto no contestado quanto na ditadura, a repressão e a violência e o silenciamento foram usados como ferramentas de dominação e controle social. No contestado, camponeses lutaram por justiça e dignidade contra interesses poderosos. Décadas depois, durante a ditadura militar, as mesmas forças de opressão se manifestaram novamente em cidades do interior, como Caçador. O forasteiro roubou-me o cerne, a minha crença, a riqueza e a febre. Ouvi-lo que é silêncio no inverno. Olá, meu nome é Letícia Crestani, sou museóloga no Museu Histórico e Antropológico da região do Contestado, aqui em Caçador. E eu tenho uma missão como patrimonialista, digamos assim, né, que é guardar as memórias, né, histórias, vivências, experiências da comunidade do município, né. E a região aqui, ela é sui generis, né, porque entre 1912 e 1916 ocorreu um dos maiores conflitos civis, sociais, econômicos, políticos do Brasil, quiçá da história mundial, né, que foi o conflito do contestado, né, que modificou toda a parte social e principalmente cultural, política e economicamente essa região. E tem, né, a gente pode fazer um paralelo, como a gente estuda nisso, com esse momento que a gente teve, que se repete, não só no Brasil, não só no contestado, mas no Brasil inteiro, que foi a questão da ditadura militar entre 64 e 85, né? Também teve, não vou dizer foi tão, não digo, a gente não pode dizer em termos de fazer julgamento de valor, né? Mas a gente tem essa questão ligada às memórias difíceis, né? Como a professora historiadora Cristina Meneghello, da Unicamp, fala, né? Em termos de conflito, né? A gente teve muito mais baixas na Guerra do Contestado, mas o silenciamento ainda permanece. E isso aconteceu também durante o período militar aqui na região. Uma cidade que hoje, né, naquela época, entre o conflito, devia ter uma população um pouco menor, né? E a gente tem essas lembranças de que ciência de que cidades menores não aconteceu a ditadura militar, né? Só foram nos grandes centros, né? Muito pelo contrário, né? O trabalho da professora e jornalista Angela Cardoso, que fez essa pesquisa sobre a ditadura militar aqui em Caçador, nos mostra isso, né? Através de documentos, fontes primárias, né? Entrevista com pessoas que sofreram as consequências da ditadura militar, a gente vê que a história se repete, né? A gente não aprendeu nada com os conflitos anteriores e as formas de gestão que a gente tem, né?
porque se as coisas se repetem, né, os líderes, as lideranças e a população também, né, tem culpabilidade nisso, né, de não ter atuado para que as coisas se transformassem, ou se transformassem para pior, né. Quando a gente trabalha com memórias, tem essa questão muito séria do que a gente quer preservar e o que a gente não quer preservar, né. E como a gente trabalha com memórias difíceis, né, é extremamente complexo mexer com dores humanas que estão internalizadas, né, coisas que as pessoas deixaram de falar por medo, né, como a gente tem lá no contestado, ou por vergonha, né, de ser caracterizado como um insurgente ou como um caboclo, né, naquela época. Para a gente ter uma noção, a gente só foi falar disso, foi, digamos assim, ter mais... acho que a sociedade brasileira teve uma resposta sobre a ditadura só em 2011. Isso é quase 30 anos depois da reabertura democrática, que os documentos com o nome de presos, com o nome de desaparecidos políticos, né, isso a gente está falando de não só de Brasil, né, mas a América Espanhola trabalhou muito mais nessa praça, as Mães de Maio lá na Argentina, né, trabalharam muito mais, o pessoal no Chile trabalhou muito mais com filmes, fazendo movimentos para recuperar essas memórias, né, para trazer essas memórias difíceis à tona e elas serem colocadas como a verdade realmente que aconteceu, porque nós tínhamos digamos assim, duas leituras de momento, né, a visão governamental militar e a visão popular, né, que eram totalmente silenciadas, e a visão militar e governamental totalmente distorcida, né. Então, nisso muitas famílias sofreram, né, porque a gente tem até hoje desaparecidos que os corpos nunca vão ser encontrados, né. Arquivos que foram abertos em 2011, né, essa questão da anistia e tudo mais, recontar a história por novas faces, né. Muitas famílias até hoje não sabem o que aconteceu com o seu marido, com a sua esposa, com os filhos que estavam lá só tendo uma posição e uma opinião diferente, né, que não iam mudar, digamos assim, realidades tão fortemente que, ao contrário do que aconteceu em 64 e nos episódios do 8 de janeiro, né, que a gente quase perdeu o pilar básico de uma pátria, que é a democracia, né, onde todos são iguais. A gente tem uma Constituição em 88, ela tem a sua base, que é a igualdade perante o Estado, né, de todos perante o Estado, a dignidade, né. Somos acho que os agentes da resistência hoje, né, e trazer para a nossa realidade essas memórias que são difíceis, e as pessoas realmente, e a ditadura fez isso, né, fez esquecer não só via os documentos, mas as pessoas em si, né, desapareceu com as pessoas, né, e isso, quando você esquece e desaparece com alguma coisa, né, fica uma lacuna, né. Então, e eu vejo isso, que famílias 40, 50 anos depois não têm o que colocar dentro do caixão, não tiveram o que colocar dentro do caixão, né, não sabe até hoje, né, onde estão essas pessoas, né. Isso é muito sério quando a gente fala de perpetuação de memórias, de famílias, né. Então, a gente tem quebras de histórias aí, né, então, e poderiam ser histórias muito especiais, né, que realmente mudassem a nossa realidade, seriam pessoas que mudassem a nossa realidade, né. Então, a gente, como patrimonialista, vive sempre em estado de alerta, né, no bom sentido do estado de alerta, né. A gente vive pesquisando alguma fala, algum tema de jornal que a gente pesquisa, vê que é uma palavra que você viu ali que pode despertar mais coisas, né, e disponibilizar isso para as pessoas, né, através do que a gente está fazendo, como um documentário, como uma reportagem de jornal. 100 anos atrás, no Contestado, aconteceu uma revolução, né, que modificou
pensamentos, famílias também foram perdidas, vidas que não foram recuperadas. A gente tem outro processo em 64 que é também extremamente terrível, silenciou várias vozes, e agora no início de 2004 a gente teve uma outra tentativa, né? Então, como as gerações do futuro vão ver isso, né? Então, nós como professores, historiadores, museólogos, arquivistas, bibliotecários, temos a gente faz um juramento pela verdade, né? Então, todas as fontes e todas as maneiras que a gente puder preservar, cuidar, higienizar, pesquisar, é uma forma de resistência que a gente tem hoje, né, para as gerações futuras. Esse é o nosso trabalho, né? É o de resgate, é o de resistência, né? Nas sombras da Guerra do Contestado e sob o manto da ditadura militar, a arte foi farol e refúgio. Cada pincelada, cada acorde, cada palavra escrita se tornou um ato de coragem, uma chama contra o frio do autoritarismo. Como raízes que rompem a pedra, ela insiste em existir, levando a verdade onde o silêncio impera. Nós víamos pela televisão, não havia internet, e a minha mãe, embora não seja uma pessoa com grandes estudos, né, não teve muito acesso à escola, mas ela sempre dizia, olha os universitários lutando pela justiça social, lutando para se livrar do terror da ditadura. Em Caçador, existia um grupo de pessoas que provavelmente já existiam, mas eu era criança, mas eu, desde os 15 anos, pude acompanhar o movimento de um grupo de pessoas que eram da resistência. Era um grupo de pessoas que se reunia numa casa para jogar xadrez, ouvir o melhor da música brasileira, discutir o que estava acontecendo e lutar contra. Esse grupo teve várias ações aqui em Caçador. Talvez alguém ainda lembre. Esse grupo espalhava cartazes dizendo fora AI-5, que foi o ato institucional de 1968 que tornou os anos de chumbo mais ferozes, mais assassinos. E esse grupo primeiro colava cartazes à noite, porque tudo era muito perigoso, você podia ser preso. E depois começou sempre no amanhecer do 7 de setembro, que seria uma independência do Brasil, começou a escrever nos muros da cidade, principalmente nos locais onde reuniam-se as pessoas, né, para o desfile, e era um desfile bem militar, escrevendo nos muros frases denunciando esse período tão terrível do Brasil. E isso chamava muita atenção. É óbvio que a imprensa da época chamava de vândalos, né? Ainda há registros nos jornais, mas a gente sabia que não, era um grito de desespero e de um pedido para que o povo acordasse e visse que a coisa não podia continuar como estava. E aqui no interior as notícias chegavam depois. Então as pessoas ainda achavam que nada estava acontecendo. Inclusive hoje em dia tem gente que fala assim, nossa, aconteceu isso mesmo? Principalmente quando houve em 2014 no governo Dilma a Comissão da Verdade. Aí começou a vir à tona todas as torturas, tudo o que aconteceu, os mortos que até hoje não foram encontrados, os corpos das vítimas da ditadura. Então, na Comissão da Verdade veio muita coisa à tona. Veio onde os torturadores, os grandes chefes da ditadura foram aparecendo, né? Embora muitos não sofreram nenhuma penalidade, mas a coisa veio a público. Ou seja, tudo que aconteceu nos porões do DOI-CODE veio à tona. E aí eu fico intrigada quando eu vejo uma pessoa que se diz um político enaltecendo
o brilhante Uster, que foi um torturador que estuprava mulheres grávidas, que colocava ratos na vagina das mulheres, nos locais de tortura. Um homem que matou muitas pessoas no pau de arara, com choques, arrancando olhos, usando um torniquete na cabeça quando os olhos saltavam para fora e cometendo as mais terríveis torturas, foi louvado por este político e as pessoas aplaudiram. Eu não sei se é por maldade ou por ignorância. Que se estude mais sobre o que aconteceu de 1964 a 1985 no Brasil. Existe muita literatura, existe muita tese, muita dissertação, muito artigo. Existe muita música, muito teatro, que precisa ser visto, ser revisto, para que nunca mais nesse país a gente tenha que passar por um golpe militar, orquestrado como foi em 64 pelos Estados Unidos, pela CIA, pela Operação Condor, que queria transformar toda a América Latina numa grande colônia americana. E para quem não sabe, Caçador teve resistência sim. Muito antes dessa que eu mencionei, desse grupo que escrevia nos muros, que se reunia, e depois vieram a compor partidos de esquerda aqui em Caçador, muito inspirados em Leonel Brizola, que foi um grande lutador, também precisou fugir, né? Dizem até que Brizola passou por Caçador, que foi um dos esconderijos antes dele chegar no Uruguai. E eu acredito que sim, porque aqui tinha um povo que usava um lenço vermelho, dos Maragatos, que era o povo na época do PTB, do Partido Trabalhista, ainda nem era o PDT, depois é que se formou o PDT. E esse grupo, que eu soube que foi preso ali no estádio, esse grupo apoiou muito a fuga do Brizola, né, da morte, né? E esse grupo resistiu aqui em Caçador. Tem o professor Valcim Nunes Garcia, que hoje é nome de uma escola, que também era tido como um subversivo. E qualquer pessoa que pensava diferente, né, era proibido pensar, era proibido falar, era proibido sentir, era tido como subversivo. Eu acho que escapei porque eu era criança. E já quando eu estava adolescente, já foi logo quando o processo todo da tortura, das prisões foi desvencilhado. Senão, provavelmente, eu seria mais uma das pessoas que estaria sendo alvo, né? Talvez em menos proporção do que quem estava em grandes centros. Mas eu tive amigos aqui perseguidos, bastante perseguidos, demonizados, com aquela velha história de comunista. O que é o comunismo? O que é isso? É claro que tinha toda uma luta, né, da Guerra Fria, né, de Rússia com os Estados Unidos, então era importante demonizar o comunismo para que o capitalismo emergente dos Estados Unidos se sobrepusesse a isso. E dentro dessas lideranças que Caçador teve, eu gostaria de exaltar o papel de mulheres, porque nesse grupo também havia mulheres guerreiras que não tinham medo e que se reuniam depois dos seus afazeres de escola, de trabalho, de família, para discutir. Será que é isso mesmo que a televisão está falando? E a exemplo de tantos artistas, eu segui pelo caminho do teatro do oprimido, que é um teatro que busca devolver ao povo o que é dele, que busca a consciência, que busca um olhar crítico sobre a nossa sociedade. E eu acho que é isso que eu tenho que falar. Eu indico leitura, tem muito, inclusive no YouTube tem um filme que eu gostaria que todas as pessoas do mundo vissem, que se chama Batismo de Sangue, de Frei Beto. Eu acho que é importante a gente ver esse filme para a gente compreender o que foi os anos de chumbo no Brasil. É isso.
bailando no ar em minha direção. Eu ouço disparos, granadas e opressão. Aos professores, os cães, como os nazistas alemães. Diferente é tratado como anormal, regredindo no tempo, espaço social. Aos estudantes o ouço, tiros e tapas em seu rosto. Gatilhos, feridas na Constituição. Alienados em luta com panelas nas mãos. O povo que esquece da fome, a pobreza nunca teve nome. É difícil o caminho, mas ela vai voltar. É difícil o caminho, mas ela vai voltar. Mas não pense que nossa força esmaeceu. Nosso campo de guerra é melhor que o seu. Se o sistema é falido de ideias, costuramos nossas próprias teias. Colocando a cultura na mesa, mata a fome e acende a certeza. Colocando o futuro nas mãos desses que podem menos. Mas não pense que nossa força esmaeceu.